Curioso para saber de alguns deslizes em filmes históricos? Então fica com a gente, porque no vídeo de hoje nós vamos falar de 5 filmes e os seus erros na hora de representar e apresentar a antiguidade. Oi gente, meu nome é Ana Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já tem tratado em outros vídeos aqui do canal, sobre filmes, animações e pensar um pouco a partir da perspectiva histórica. Então se você ainda não conhece esses outros vídeos, eu queria te convidar a conhecer também. Começando o vídeo de hoje, então, a gente precisa considerar que as produções cinematográficas estão cada vez mais caras. Milhões de dólares são investidos em filmes blockbusters, ou seja, filmes que têm grandes orçamentos e o lançamento é cercado de um marketing e uma expectativa. Vamos assim destacar 5 filmes mais ou menos recentes que utilizaram a temática da antiguidade, mas acabaram cometendo alguns deslizes e erros históricos. Se você gostou do tema, já curte esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria te desafiar a clicar nesse botão vermelho aí embaixo e se inscrever para continuar acompanhando o nosso conteúdo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Confia! Então bora agora dar uma de chatos e apontar alguns erros e os seus contextos para correção, porque a história antiga tem muita história para contar. E o primeiro filme que a gente vai comentar aqui é o filme 10.000 Anos A.C., que foi lançado em 2008 pelo estúdio da Warner Bros., alcançou quase 270 milhões em bilheteria e conta ali a jornada de uma tribo de caçadores e coletores que parte para resgatar alguns dos seus membros que acabaram sendo sequestrados por uma tribo mais avançada. E olha, esse filme ele é recheado de equívocos e a gente já pode começar falando de alguns erros conceituais e históricos a partir da apresentação que ele faz da construção das pirâmides mais de 7.000 anos antes do período real. O que reforça a ideia errada de que as pirâmides são as construções mais antigas feitas pelo homem. O que não são, e a gente já falou sobre isso aqui no vídeo do top 10 construções mais antigas que as pirâmides, que vai ficar relacionado aí nos cards. Além disso, o contexto apresentado referencia claramente as pirâmides construídas pelos faraós das dinastias do Egito Antigo, mas no filme elas são apresentadas e relacionadas a uma civilização genérica. Outro ponto é a inclusão de seres, criaturas estranhas e superiores que eram os poderosos dominadores da região e daquela civilização e que comandavam inclusive a construção das pirâmides, trazendo de novo o tema dos alienígenas do passado, que a gente também já conversou em um outro vídeo aqui do canal. Por fim, os protagonistas saem da sua terra natal, representada como uma pradaria do tipo tundra, do final do período glacial, e percorrem ecossistemas muito diferentes em poucos dias de viagem, o que é muito difícil de engolir. E o próximo filme é 300, um grande sucesso do diretor Zack Snyder, que foi lançado em 2016 também pela Warner Bros. E que chegou a arrecadar quase 460 milhões em bilheteria. O filme ele foi inspirado na famosa Batalha de Termópilas, que aconteceu em 480 a.C. e que é uma das batalhas travadas ali entre os gregos e persas nas chamadas Guerras Médicas. Os 300 de Esparta falam do conflito entre o pequeno exército de Esparta, liderado pelo Leônidas I, e as gigantescas tropas da Pérsia, do Império Aquemênida de Xerxes I, tendo ocorrido no Estreito de Termópilas, na Grécia. Destacando os principais erros históricos, a gente precisa falar que o filme é, na verdade, baseado em uma graphic novel do Frank Miller e não nos fatos históricos, nos acontecimentos históricos. Na verdade, essa correspondência estética é tão forte que algumas cenas do filme são exatamente as cenas apresentadas nas páginas da HQ. Além das imprecisões históricas acerca da vida dos personagens e desenrolar dos acontecimentos, destacamos a presença de criaturas fantásticas e a aparência de Xerxes, rei da Pérsia, que é apresentado nesse contexto como um gigante interpretado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. E para completar ainda mais esse ambiente de fantasia da obra, os heróis espartanos eles foram à guerra sem armadura nenhuma, só de tanga, o que é uma viagem completa, imagina só! E chegou a hora do filme Alexandre, um filme de 2004 que foi distribuído pela Warner Bros.,
que foi dirigido por Oliver Stone e que se propõe a fazer uma espécie de biografia da vida de Alexandre o Grande, o rei macedônico que viveu por volta do século IV a.C. A história ela é contada e se passa através da narrativa de Ptolomeu ao seu escriba Cadmo. No geral, esse filme gerou muitas discussões e divide as opiniões até hoje. Isso porque essa tentativa de contar toda a história da vida de Alexandre acaba sendo um recorte longo demais, o que fez com que se esquecesse de fatos importantes e marcantes historicamente. A crítica apresenta também que no desenrolar da trama, Alexandre acaba parecendo meio sem propósito nas suas ações. É nessa primeira etapa das conquistas macedônicas que tem lugar as batalhas de Grânico, 334 a.C., de Issos, em 333 a.C., e da Batalha de Gaugamela, no dia 1º de outubro de 331 a.C. Três importantes acontecimentos que acabam por ser resumidos no filme em apenas uma batalha. Além disso, o filme ele faz uma grande confusão e mistura nos períodos históricos. Isso porque a forma narrativa escolhida para contar a história da vida de Alexandre não segue uma ordem cronológica dos eventos. Então, ao longo do filme, a gente percebe o tempo indo e voltando em acontecimentos que aconteceram antes e depois. É uma confusão danada. E por fim, a gente precisa destacar duas situações no mínimo inusitadas aí. A primeira é quando aparece Aristóteles, que foi tutor de Alexandre, que ali é representado por um homem bem mais velho do que ele seria realmente, e ele aparece ensinando ali aos seus seguidores em ruínas de templos gregos. Como assim ruínas nesse período, né? Na imagem a gente consegue perceber que esse templo parece muito mais uma visão do presente do que o que estava acontecendo no passado, até porque esse templo parece estar aí abandonado há séculos. Em outra cena, no quarto de Olímpia, a rainha da Macedônia, aparece uma estátua e um vaso feitos em bronze, mas eles aparecem na coloração verde. E o problema é que o bronze ele originalmente não é verde, ele só fica assim com o tempo. Então, como assim apresentar esses objetos feitos em bronze que ficavam em locais de destaque, de prestígio, sendo apresentados ali com a coloração verde já de desgaste pelo tempo? Falando agora do filme Gladiador, que é um filme britânico-americano do ano de 2000, que foi distribuído pela DreamWorks e pela Universal e que arrecadou mais de 455 milhões de dólares. Lembrando também que ele foi dirigido por Ridley Scott e estrelado por grandes nomes como Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Se passando próximo ao século II d.C., conta a história de um general romano, Maximus, que serve ao seu imperador Marco Aurélio nas guerras germânicas. Traído por Cômodo, filho do imperador, acaba se tornando um escravo e gladiador. Mesmo consagrado pela crítica e pelo público, e o filme é bom mesmo, a gente encontra alguns errinhos. E aí, apesar da boa contextualização histórica, a gente precisa destacar que os personagens, na verdade, são uma mescla entre personagens ficcionais e personagens reais, o que acaba alterando ali o contexto. Como, por exemplo, o contexto da morte do imperador Marco Aurélio, que não morreu pelas mãos do seu filho, e também da morte do reinado de Cômodos. Fatos que não aconteceram como apresentados. Um outro erro significativo é o uso do estribo para cavaleiros já no período romano. O estribo ele é um equipamento que faz parte da estrutura da sela que serve para o cavaleiro apoiar os pés. Apesar da existência de apoios para o pé nas montarias já no século II a.C. na Índia e na China, o estribo como conhecemos hoje foi inventado na Eurásia por volta do século VII d.C. Na verdade, o uso do estribo ele só foi introduzido na Europa durante a Idade Média através de tribos nômades da Ásia. Ou seja, as diversas cenas do filme que mostram a destreza dos personagens em suas montarias equinas com o uso do estribo não estão ancoradas em um contexto histórico real. Outra questão que não é exatamente um erro histórico, mas um grande exagero do filme, é o fato do personagem Maximus, ainda ferido, cavalgar sem parar desde as margens do Danúbio, na Germânia Romana, até a região onde hoje é a Espanha, ou seja, mais de 2.000 quilômetros em poucos dias. Uma viagem que, na realidade, mesmo com a troca de montaria ao longo do caminho, levaria um período de mais de um mês. E o mais antigo desse ciclo, o filme Ben-Hur, o clássico de 1959 dos estúdios MGM, que é reconhecido como um dos grandes filmes ficcionais que são ambientados no mundo antigo.
Ben-Hur é um filme longo até para os padrões atuais, com mais de 3 horas e 40 de duração. Este filme é uma refilmagem de um filme mudo de 1925 e, por sua vez, outra versão foi lançada em 2016. Todos eles são baseados em um clássico da literatura de 1880. A trama se desenrola em torno da história do príncipe judeu Judá Ben-Hur, que após um acidente simples acaba se tornando escravo pela traição do seu melhor amigo. A partir daí a história ela tem diferentes momentos de redenção do personagem, enquanto a vida dele se dirige a um desfecho de vingança. Um dos pontos principais no enredo de Ben-Hur é o fato dele se tornar um escravo remador nas galés romanas. E nesse sentido entra o erro que a gente vai destacar aqui. As galés elas não eram movidas por escravos acorrentados, levando chicotadas para acelerar o movimento dos remos. Ou seja, o uso de escravos para esse processo não é historicamente real. Os remadores romanos eram profissionais pagos e os da marinha eram soldados alistados. Os romanos confiavam a sua marinha a homens livres, especialmente a marinha de guerra. Somente em situações de extrema urgência colocavam escravos manejando os remos, e nesse caso geralmente eles prometiam a liberdade. Por essa você não esperava, mas a gente tem um tema bônus. Porque todos, absolutamente todos os filmes e produções artísticas que apresentam cenas de gladiadores nas arenas, como por exemplo o Coliseu, repetem o mesmo equívoco, que aparece também no filme Gladiador que já falamos anteriormente. Mas que erro é esse? Trata-se do sinal feito com o polegar virado para cima ou para baixo, indicando quem viveria ou morreria na arena. É bem documentado que durante as apresentações a autoridade romana presente nos jogos e até mesmo o público podia fazer um sinal com a mão indicando com o polegar a execução ou a clemência sobre um gladiador derrotado. Contudo, não há registro sobre a posição do polegar em nenhuma dessas situações. Pois é, o sinal que foi uma das origens para o like e o dislike tão comuns na internet não tem base histórica confirmada nesse fato. Na verdade, a posição com o polegar virado para baixo, na posição do dislike, que é igual à morte do gladiador, surgiu na pintura do famoso artista Jean-Léon Gérôme, que foi feita na década de 1870 e mostra aí a figura de um gladiador vitorioso pisando sobre o derrotado e aguardando a decisão do público. Assim, tal pintura tornou-se a referência de imagem para todas as representações que as seguiram, principalmente aquela que encontramos nos filmes. Então, a representação do dedinho de like e dislike não encontra consenso de representação, mesmo sendo quase universalmente aplicado. É por essas e outras que conhecer o mundo antigo é interessante, importante e não nos deixa confundidos, porque apesar dos filmes serem ótimos aproximadores dessas realidades, é importante ter a percepção de que nada substitui um bom livro e uma boa aula. Conhece algum outro erro em filme histórico? Deixa aí nos comentários e, no geral, sem desespero, relaxa, porque filme histórico é muito bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau!